Alô, você, meu querido, minha querida, mais uma vez juntos aqui para a gravação de um novo vídeo. É uma alegria muito grande da minha parte e um compromisso que eu tenho com muitos de vocês, né? Com todos, na verdade, né? Mas muitos me pedem mesmo, né? A gente está gravando vídeo, né? E sempre temos abordado as coisas de Deus, da Bíblia Sagrada, e por razões distintas e óbvias, né, na semana passada, retrasada, aliás, os vídeos são quinzenais, nós tivemos um vídeo mais politizado, vamos assim dizer, né? Eu me manifestei também como cidadão, mas tudo dentro da margem, né, do que pode nos ensinar a palavra de Deus nessas áreas também, né, em todas as áreas da nossa vida, né? Eu sempre ministro aquelas pessoas que são ministradas, né, que nós temos que ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Temos que amar todas as pessoas como elas são, e respeitar as suas opiniões, e também fazer sempre a nossa parte, que ela seja respeitada também, né? Ouvimos, mas também gostamos de ser ouvidos, né? Isso daí é o que dá o equilíbrio, né, do relacionamento, né? Quer seja na esfera pessoal, né, familiar, quer ser na esfera do trabalho, onde as pessoas têm os seus trabalhos, seus colegas de trabalho, nas escolas, com seus colegas alunos, com seus professores, também na vida do futebol, né, os torcedores, aí o pastor torcedor, né, devem se respeitar. Às vezes a violência não tem um mínimo de sentido, e na política também, por que não, né? A democracia tem um ditado que fala assim, é ruim com ela, pior sem ela, né? Em relação à democracia. Interessante, né? Que é ruim, uma cidadania sem democracia, mas é pior sem ela, né? Porque em todas as áreas são os homens que atuam, né? E eles são falhos, eles são limitados. Eles podem ser até capacitados, podem ter todas as suas instruções, PhDs, todas as formações, mas são limitados. E tem uma tendência de sempre querer aquilo, né, que lhe satisfaz, ou o que ele pensa, ou o que ele gosta. E isso faz com que haja algumas diferenças em todas as áreas. Veja bem, torcedores de futebol, torcedores, né, de agremiações políticas, né, de políticos, em todas as áreas, né, há essa tendência. O que nós temos de ter é o equilíbrio. O equilíbrio é que faz a diferença, né, o bom senso, né, e andar por ali onde se pode andar, né? Então, o vídeo teve pequenas repercussões, mas foi bom. Muitas pessoas me perguntam, né, algumas coisas que foram ditas ali, principalmente em relação à justiça, porque eu mencionei, né, um ditado popular, mais ou menos, né, que vem da Bíblia, na verdade vem da Bíblia, que a justiça humana é um trapo de imundícia. E é mesmo, por essas falhas, por essas limitações e por essas, hoje, né, violações à justiça, né, ao direito, né, à lei. Isso é muito comum, principalmente em regimes autoritários, né, a violação é constante. É desprezado o direito, né, o acesso do direito à cidadania. Isso a gente vê em alguns países do mundo, e eu mencionei alguns em relação ao que está para acontecer no Brasil, e esta é a semana, né, que antecede as eleições do próximo domingo, e aquelas pessoas que têm algumas dúvidas, e outras que podem não ter dúvidas, mas eu queria trazer mais algumas informações em relação ao que está na Bíblia Sagrada. Eu sou pastor, mas também eu me manifesto, eu repito, como cidadão. Eu tenho esse direito de manifestar-me, né? Eu estou aqui comodamente vivendo na Inglaterra, vamos assim dizer, porque é um país livre, de verdade, tem os seus problemas, como todos os países têm, está enfrentando uma dificuldade muito grande atualmente, como todo mundo, praticamente todos os países do mundo, mas é uma democracia estabelecida já há muitos anos. Tem leis, as leis às vezes são violadas, mas há justiça.
e ela funciona. Quem viola a lei termina pagando por isso, de uma forma ou de outra. Então, a situação é cômoda nesse sentido. Você tem uma vida previsível, sem medo de dar saltos, né? Recentemente, né, todos acompanharam, o mundo todo, né, a rainha Elizabeth faleceu e tomou posse o substituto, né, que é um dos filhos dela, é o Charles, né? E pronto, e o país continua. Né? Não há, por causa disso, não há uma convulsão, não há uma mudança, apesar de já se ouvirem alguns gritos, né, sobre a monarquia, mas é assim que funciona o mundo, né? Os países, né, com seus regimes. Né? Então aqui tem uma foto aqui, ó, na direção desse dedo aqui, está ali minha irmã e está ali o rei da Espanha, Felipe. Né? A minha irmã é funcionária da embaixada brasileira lá em Brasília, e aí uma visita que o rei fez aí alguns poucos anos atrás. Então a Espanha é outro país também, é monárquico, né? Temos a Holanda, a Bélgica, Suécia, e são os regimes. E há o equilíbrio, né? As dificuldades, os problemas de violência, às vezes, né? E o terrorismo, né? Agora com o problema dessa guerra da Ucrânia e da Rússia, tem trazido coisas difíceis para os países ocidentais, e nós temos que estar preparados para isso. E tudo que eu venho falando em todos os vídeos ao longo desses anos, é para isso mesmo, é para a hora da dificuldade, nós temos que estar preparados. Jesus Cristo fala na palavra sagrada que na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que ele diz com isso? Que se ele venceu o mundo, nós podemos vencer também. Às vezes não vamos vencer aqui na Terra como seres humanos, vamos vencer na eternidade, com a salvação destinada, né, que foi dada por ele através da cruz do Calvário. Mas voltemos então, né, ao tema. Estamos nos aproximando aí da eleição no Brasil. A minha oração tem sido, né, para que seja uma eleição de paz. Né? Mas eu não acredito que, com as circunstâncias continuando no Brasil, que vai haver mudança. Não vai haver. O sistema é que já foi preparado já há muito tempo e ele não muda. Mudando o governante não muda o sistema. O sistema é que devia mudar. Então, se o presidente for reeleito, o atual presidente, ele vai ter uma chance de tentar começar a mudar, como ele já está tentando mudar. Mas aí ele sofre o empecilho, né? Ele sofre a resistência da chamada oposição. Não é bem oposição, porque oposição é uma coisa construtiva. A crítica ela é construtiva, a oposição também é. Mas o que se vê no Brasil ao longo desses últimos 4 anos é algo totalmente desenfreado, né? É uma luta, né, pelo poder. As pessoas que sempre tiveram à frente do poder, sempre dominaram o poder, a partir do momento em que se veem sem esse poder, eles começam a se mexer. E há um exemplo claríssimo na Bíblia de Jesus Cristo, né? Quando ele começa a se movimentar no seu curto ministério de 3 anos na terra, ele incomoda todo o poder, né, dos escribas, dos sacerdotes, né, todo o poder que tinha ali o povo de Israel. Né? Ele começa a mexer, o povo começa a ver em Jesus uma esperança, algo novo, né, para as suas vidas, né? E terminam levando à morte. Mas esse era o plano de Deus, porque a morte de Jesus significa a nossa vida, a nossa salvação. Né? É algo estranho, mas foi a realidade. Nós temos que ser gratos à morte de Cristo. Sofreu muito por nossa causa, para nos dar a salvação. Mas foi por causa do poder, né, que ele foi entregue à morte. Já havia esse plano pré-determinado por Deus, quando enviou à terra a Jesus, que é o próprio Deus, é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ali Deus veio como homem, como Jesus Cristo. E o resultado é essa maravilha, né, que nós podemos desfrutar, né? Aqueles que querem, não são obrigados, aqueles que querem. Assim nas eleições. Né? Eu falei no vídeo passado sobre a eleição de Deus, né, para os 2 primeiros reis de Israel, Saul e depois Davi. Foram ungidos reis de Israel. E as eleições agora também vai ungir um deles para
para a cadeira de presidente da República, né? Ou o presidente Bolsonaro na reeleição, ou o ex-presidente Lula, que todos nós sabemos, né, quem é, o que fez e por que está disputando a eleição. Não vou entrar nesse mérito, não é necessário entrar nesse mérito. Toda pessoa que tem consciência, alguns falam, né, que tem um par de neurônios, né, sabe justamente o que está acontecendo no Brasil. Eu não vou entrar nesse mérito, não é hora de estar discutindo isso. É hora de nós estarmos falando sobre o que diz a palavra de Deus, sobre principalmente a justiça. Porque esse desequilíbrio todo que está acontecendo no Brasil, ele vem da justiça. Infelizmente, são 3 poderes, todos conhecemos, né? Executivo, legislativo e judiciário. O executivo ligado ao presidente, ao governo. O legislativo ligado aos deputados, aos senadores. Né? E o judiciário, o nome já diz, a justiça, né? Então, a Corte Maior do Brasil, ela tem violado a Constituição Federal. A Constituição foi promulgada, em 1988. Então, mesmo que sendo poucos, 2, 3 ministros que estão violando essa Constituição, o silêncio dos outros faz com que toda a Corte esteja comprometendo, né, o governo do Brasil, o sistema governamental do Brasil, por omissão. Né? Isso aí é claríssimo. Desde o impeachment de 2016 da presidente Dilma, que foi presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ali no Congresso Nacional, a Constituição começou a ser rasgada ali, quando ela foi cassada e os seus direitos de 8 anos inelegíveis foram abortados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. A partir dali começou a se haver brechas, né, na Constituição, na interpretação, né, desses homens, que de juízes que nem são, porque dos 11 apenas um é juiz de carreira, salvo engano, desses juízes que estão acima do bem e do mal. E por causa disso, há essa convulsão hoje no Brasil, há essa divisão e chega às raias da violência, às vezes, ou beira a isso. Então a oração, como falei há pouco, é para que as eleições transcorram sem violência, né? E as urnas sem fraude, para que seja colocado na cadeira de presidente um desses 2 candidatos ou um outro que venha, né, de última hora, né, a alcançar esse objetivo. É muito difícil, a gente sabe, está polarizado, mas pode acontecer. Pode acontecer. Para Deus tudo é possível. Você concorda com isso? Então, voltando, a justiça humana é um trapo de imundícia, eu falei isso no vídeo passado. Eu separei alguns versículos que falam disso daí, porque eu tenho o entendimento espiritual também, mas eu tenho o entendimento humano de que o que está acontecendo no Brasil, parte disso, né, ou peso maior, porque o exemplo tem que vir de cima, é por causa da violação da Constituição várias vezes, seguidas vezes, né, sem que haja um reparo. Quem pode reparar, por razões que nós sabemos também, mas não vamos discutir aqui, não repara. E isso precisa ser mudado. E tomara que seja mudado dentro do mecanismo da lei ou da própria democracia, né, para evitar que coisa pior aconteça no nosso Brasil. No livro de Êxodo, que é o 2º livro da Bíblia Sagrada, eu separei alguns versículos para nós estarmos entendendo o porquê eu estou falando isso. Eu separei alguns versículos para o nosso entendimento. No livro do Êxodo, no capítulo 23, anote, depois você olha com calma aí na sua casa, no seu local de trabalho. No capítulo 23, 3 versículos, do 6 a 8, eu quero ler para vocês. E diz assim a palavra de Deus: Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei ao ímpio. É o Senhor que está falando. E o verso 8: Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Está muito claro. Está muito claro. A ação da justiça
contrária àquilo que Deus quer. O nome já vem justiça, de coisa justa, de coisa equilibrada, de coisa correta. E a Bíblia é muito clara nisso daí. É sim, sim, não, não. É luz, trevas. É Deus ou é o diabo. Não tem meio termo. Ou a justiça se apruma, né? Ou abre-se portas para que haja problemas. Porque uma hora há uma retaliação. Os que são oprimidos terminam respondendo. Então a palavra aqui está muito clara nesses primeiros versículos que eu trago para vocês em relação a isso. E o que eu falei, expressando a minha opinião pessoal, repito, né? Em relação ao desequilíbrio que o judiciário, principalmente a Suprema Corte brasileira, está trazendo para o povo do Brasil. Estes dias mesmo, antes de ontem ou ontem, eu vi uma reportagem num jornal americano muito importante, acho que é New York Times, em relação a essa própria posição que o Supremo está levando em frente, né? Principalmente através de um dos ministros. Então, um próprio jornal que é ligado à esquerda da América, vendo, né, e falando o que a imprensa brasileira vê e não fala em relação aos abusos do Poder Judiciário no Brasil, que podem levar, como eu volto a falar, a um problema mais grave ali na frente. Então, a palavra de Deus se manifesta isso daí. Se manifesta aos juízes, aos julgadores. E de quanto tempo essa palavra de Deus? Né? 6, 4, 2 mil anos. Né? Já estava ali estabelecido. Por quê? Porque havia o desequilíbrio, havia o pecado, havia o erro, porque eram homens. E a Bíblia fala também, maldito o homem que confia no homem. Nós temos que confiar em Deus. Nós podemos ser amigos, né? Familiares, parentes, chegados, irmãos em Cristo, né? Outras denominações, como se tratem. Mas a confiança nossa tem que ser em Deus. Porque Deus não falha. É isso que diz a Bíblia. Maldito o homem que confia no homem, é porque o homem falha, o homem erra, o homem trai. Entenderam? E segue aqui para o livro de Isaías. Êxodo no começo da Bíblia, Isaías ali, já o primeiro livro dos grandes profetas ali, depois de que vem Salmos, vem Provérbios, né? Aí vem o livro, mais na frente vem o livro de Isaías. Isaías, um dos grandes profetas de Israel. Isaías capítulo 10, anota por favor. 2 versos, o primeiro e o segundo. A palavra de Deus diz assim, nesse livro. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem lei de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Ai daqueles que mexem na lei dessa maneira, porque o fundo de pano é para roubarem as viúvas e os órfãos, diz a palavra de Deus. Então, no Brasil, esse poder supremo, do Supremo Tribunal Federal, ele deve ter mesmo esse poder, deve estar ali acima de tudo e de todos, mas deve haver o contrapeso, né? As medidas de freio, chamado freios e contrapesos, né? Pela liturgia das leis. Porque em grande escala no Brasil, grande escala pode ser uma força de expressão, mas uma escala substantiva, nós temos visto denúncias de juízes, desembargadores até, procuradores, desembargadores, perdão, chutei aqui uma placa, desembargadores presos por corrupção, presos por venderem sentenças. Então, isso nos mostra que esse desvio de caráter pode estar também em cortes superiores. Por que não? São homens, são pecadores, são falhos, são sujeitos à instabilidade da alma. Então, eles podem também estar nesse rol, mas eles se encontram num patamar diferenciado.
E eles precisam ser colocados também, vamos dizer assim, nos seus lugares. Porque o homem é igual pela Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. E devem ser. É um princípio democrático. Então Isaías fala aqui. E mais na frente, no capítulo 64 de Isaías, é que está o verso que eu falei, né, de uma maneira atravessada, vamos assim dizer, o verso que eu falei sobre o trapo de imundícia. E é mesmo. Eu vou ler para você. Isaías 64, o verso 6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo. Fala que todos nós, todos, não é alguns desse setor, daquele, do executivo, não, todos nós somos imundo, como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Ou seja, a justiça humana é esse trapo de imundícia, porque todos nós somos como o imundo. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. As nossas iniquidades, os nossos pecados, os nossos defeitos, os distúrbios da nossa personalidade, o caráter violável de muitos homens públicos, dos três poderes, me referindo ao Brasil, e de todas as camadas do mundo onde exista, né, a democracia, a luta pelo poder, o exercício desse poder. Então a palavra é muito clara sobre o porquê o trapo de imundícia. Porque são os homens que executam as leis, são os homens que fazem com que elas tragam benefícios ou tragam problemas. Depende das decisões deles, e elas podem entrar em conflito com a realidade. Ela pode entrar em conflito com o que está determinado no texto jurídico. Por isso que chamamos de violação da Constituição, o que vem acontecendo no Brasil sob o comando do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque essa corte é uma corte constitucional. Ela está ali para tirar as dúvidas da Constituição, não para desautorizá-la, desmembrá-la, favorecendo a uns em detrimento dos outros. E é o que acontece no Brasil e é o que está causando essa dificuldade no dia a dia naquela nação. É lastimável que isso venha da Suprema Corte Federal, que deveria estar zelando pela Constituição brasileira. Mais à frente, no livro de Amós, aqui na frente desse mesmo texto onde nós estamos, né? Isaías e outros profetas maiores, chegamos em Amós. No livro de Amós, no capítulo 2. Amós, capítulo 2. Anote, por favor, depois você lê com calma. Tem a sua interpretação, pede a Deus para te revelar um pouco mais sobre isso. A parte B, que o versículo é um pouco longo, então a segunda parte, a parte menor do versículo, né, depois da metade, vamos dizer assim, olha o que diz a palavra de Deus. Amós capítulo 2, versos 6, e eu coloquei B. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Quantas vezes nós vemos pessoas famélicas, né, sendo presas porque roubaram alguma coisa no mercadinho, ou num supermercado, numa loja de conveniência, e são condenados. Aqui fala a expressão par de sandálias. E os corruptos, os ladrões do dinheiro público do Brasil e de outras nações do mundo, aqui também tem corrupto, alguns deles atrás da grade, e sem benefícios, né, dos amigos, né, da lei. Esses é que trazem o pior para o Brasil. Condenam as nações de uma maneira geral e o Brasil em particular ao atraso. É o que nós estamos vendo ao longo dos anos. Eu escrevi uma carta, né, falando que desde criança em Alagoas, em Maceió, onde eu nasci, eu ouvia dizer que o Brasil era o país do futuro.
Eu estou com 66 anos agora. Já se vão 50, né, anos por aí, um pouquinho mais. E eu cheguei no futuro, mas o Brasil não, ficou lá atrás, ficou nas palavras. E isso precisa ser mudado. O sistema precisa ser mudado. Os servidores têm que servir o povo, o público, não se servir do povo, do público. É uma inversão de valores no Brasil. Precisa acabar com isso. Seguimos em frente com a palavra de Deus, porque estamos aprendendo o que diz a palavra de Deus em relação à injustiça, ou à falta de justiça, né? Em Miqueias, mais na frente um pouquinho, capítulo 7, o verso 3, livro de Miqueias, profeta Miqueias, diz assim, ó: as suas mãos estão sobre o mal, e não há e fazem diligentemente. As suas mãos, está falando da justiça, dos juízes, estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige a condenação. O poderoso, né, o grande, exige a condenação. O juiz aceita o suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma. Os poderosos, né, que não querem perder o poder aí no Brasil. As falcatruas, o acesso aos cofres públicos, entre outras coisas, outras mazelas. Cada um caça a seu... assim todos eles juntamente urdem a trama. Vou repetir esse verso. Olha se não se enquadra a nação brasileira nos dias atuais. Miqueias capítulo 7, verso 3. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. Fazem o mal assim, propositadamente, com cuidado, com zelo. O príncipe exige a condenação, o juiz aceita o suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma. E assim, todos eles, todos relatados aqui, juntamente urdem, preparam, tentam a trama. Está claríssimo isso, não está? Nós temos que pensar isso quando formos depositar o nosso voto naquela urna. Não depositar, até claro, não é? Nós estamos fazendo uma eleição para o futuro do Brasil. Eu falei os países que estão cercando o Brasil. Na Colômbia mesmo, já com menos de 2 meses de governo, já começa a haver manifestações com o governo de esquerda. O Chile teve a sua tentativa de nova Constituição brecada pela população que não votou, se omitiu, não votou no esquerdista que está lá. A Argentina está a lastimar-se como ela está agora. A Venezuela e Cuba nem se falam. Fora outros países. Mas eu estou dando aí da alçada do Brasil, que estão ao lado do Brasil, para que os brasileiros possam ver o risco que estão correndo com seus filhos e os seus netos, se não tomarem a decisão correta no próximo domingo. E a decisão correta não pode ser ligada a tramas urdidos pelo sistema, pelos juízes, pelos poderosos, pelos banqueiros. E o período em que mais ganharam dinheiro no Brasil foi quando foram governados pela esquerda. Isso é real. Eu falei muito a expressão fato e narrativa. Isso é um fato. Os benefícios que estão sendo feitos para a população brasileira, isso não é narrativa, isso é um fato. E que a própria oposição, o próprio sistema, tentam impedir ou impediram alguns deles para não favorecer a popularidade de quem está comandando o país. A coisa é tão grave, é tão desonesta, é tão asquerosa, que criticam
o presidente da República por estar concluindo obras inacabadas. Olha a perversidade desses que detêm o poder, ou detinham, no nome de Jesus, não vão deter mais o poder pelo poder. Aqui está escrito na palavra de Deus. Até isso eles criticam. As obras paradas, superfaturadas, foram concluídas fora da eleição, de período de eleição, porque elas só eram mexidas quando ia ter eleição, promessas, promessas, promessas. E o governo era criticado por causa disso. É perverso. Isso é perverso. Isso tem que acabar. Tem que acabar. Daí a nossa responsabilidade de falar, de emitir a opinião, seja você quem for. Militar, policial, né? Eu fui policial civil aí no Brasil. Militar, policial em geral. Qualquer um. Você é um cidadão acima da sua profissão, da sua carreira. Você tem a obrigação de estar clarificando as pessoas e com o respaldo da palavra de Deus. Aqui não é ideologia política. Aqui é o que Deus está dizendo. E é o que acontecia e vem acontecendo e vai continuar acontecendo. Não é que isso venha acabar. A corrupção não vai acabar no mundo nunca. Mas ela pode ser freada, ela pode ser diminuída com leis de verdade, sem esses acordos no subterrâneo, né, da maldade que existe no mundo de uma maneira em geral e no Brasil em particular. Não vamos entrar em pequenos detalhes, que não são tão pequenos assim, porque não vale a pena e nem teríamos tempo para isso daí. O que eu queria, alguns pediram, o que eu queria trazer era o que tem na palavra de Deus em relação à justiça. Aqueles que comandam a justiça, aqueles que estão ali para fazê-la funcionar. E desde muito, ali em Êxodo, né? Desde muito, eles não fazem o que deveriam fazer. Veja bem, nós não estamos passando a régua pela regra. Nós estamos passando a régua pela exceção. A exceção é pequena, mas ela contamina. Para um cesto de fruta ser estragado, precisa que uma delas seja contaminada, se estrague. E ela vai passando essa contaminação para os outros. Ao contrário disso, a palavra de Deus fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Aqueles que se aconselham, trocam ideias, né, discutem, promovem, projetam coisas do bem comum, da coletividade, essas coisas tendem a aumentar e tendem a ser vitoriosas, a dar certo. E o Brasil tem tudo para dar certo. Está no caminho, está no trilho, com todos esses impedimentos desses grupos políticos, né, ligados a artistas, a mídia principal, né, que já está deixando de ser principal. O povo acordou. Os bancos, os políticos, os poderosos, os juristas, né? Juristas coisa e juristas públicos, juristas privados e juristas públicos. Seus interesses foram tocados. Aí essa reação brutal. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, o capítulo 18, fala sobre o juiz iníquo. O juiz é pecador. Iniquidade é pecado, é desvio. Uma parábola de Jesus Cristo, é muito interessante. Você anote aí, depois você lê alguns versículos dessa parábola que chama o juiz iníquo. E na Bíblia também, para finalizar, tem um livro chamado de Juízes, mas nós não podemos confundir com juízes do judiciário. Esses juízes aí eram líderes que cuidavam do povo de Deus no momento em que não havia ainda unificação das tribos, né? As tribos estavam dispersas. Juntas entraram na Terra Prometida, mas ainda não tinham, né, não tinham se organizado, né, como finalmente terminou se organizando já depois com a instituição da monarquia,
depois de Saul e principalmente com Davi. Davi reuniu as tribos do norte e do sul, fazendo um governo estável para o povo de Deus. Então, esse livro de Juízes eram chefes das tribos, dos povos ocasionais, que Deus levantava quando estava em situações de desordem, o país, né, ou o grupo de tribos de Israel. Tá bem? Então, essa é a palavra que eu queria trazer para você. Não se esqueça de você ter que votar completo, né? Presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital, no caso de Brasília, para seu voto ser válido. Bom tempo que você possa ter até o dia 2 para estar transmitindo, passar esse vídeo a outras pessoas, se você quiser. Estar conversando com elas sobre esses capítulos e versículos que você deve ter anotado aí da Bíblia Sagrada. E faça a escolha certa. Porque isso vai depender não só a sua vida nesses próximos anos, mas principalmente a vida dos seus filhos e dos seus netos. O Brasil tem tudo para ser um dos grandes países do mundo. Está ali na frente. Eu me arrisco a dizer, está entre os 3 primeiros países do mundo. Mas isso depende de você. Isso depende também da sua decisão. O que é que você vai escolher para o futuro do Brasil? Presta atenção nisso, que pode ser muito importante. Um fator determinante para esse futuro da sua vida e da sua família, principalmente. Tá bom, meu querido e minha querida? Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Passe esse vídeo para frente. Boa semana, boas eleições. Estarei orando até o final delas, no nome de Jesus. Tá bem? Bye, bye.